as emendas ao molho pardo, Ari, olha aí. Lula conversa com Lira antes de almoço ecumênico. Crise das emendas será resolvida? O almoço é ecumênico porque reúne dos três poderes, né, Raniele? Sim, representantes dos três poderes, todos chegaram com a bandeira branca, logo na entrada ali do Supremo, e com a torta de climão também na mão para a sobremesa. Olha, Amadeu, eles chegaram, realmente foram pontuais, né? Acompanhei daqui a chegada deles, o ministro Rui Costa, que é o representante do governo federal, ele é o chefe da Casa Civil, mas também é o responsável pela Junta de Execução Orçamentária, por isso ele foi o enviado, ele também foi acompanhado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e o procurador-geral da República, também Paulo Gonet, está presente. Além dos presidentes da Câmara e do Senado, ninguém falou com a imprensa na chegada e não há expectativa para que eles falem na saída, por isso que eu não estou lá no Supremo, não atravessei a Praça dos Três Poderes. Mas a expectativa é que o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi quem fez o convite para esse almoço, ele solte uma nota após, né? Ainda não acabou, também estou aqui monitorando, ainda não acabou esse encontro. O que aconteceu ontem? Fora da agenda oficial do presidente da República, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi até o encontro de Lula. Esse encontro já havia sido solicitado desde a semana passada, que, na verdade, seria para tratar sobre a sucessão na Câmara dos Deputados. Lira quer lançar um candidato, quer ter o apoio do governo. Mas esse assunto, pelo que eu ouvi dos interlocutores que não quiseram falar, acho que eles combinaram de não falar. Eu falei com o interlocutor de Lula, não quis falar. Falei com o do Lira, não quis falar. Acho que eles combinaram de fato, de não soltar não antecipar nenhuma suposta negociação antes. Mas a expectativa é realmente que eles saiam desse almoço de hoje com uma negociação. A proposta do governo, que também foi cogitada, além das que eu trouxe aqui ontem, é sobre a possibilidade de adiamento da regulamentação dessa transparência, rastreabilidade para o ano que vem, mas também o uso das emendas de comissão para obras do novo programa de aceleração do crescimento, que teve um congelamento. A gente mostrou aqui daqueles 15 bilhões de reais, o PAC também sofreu um corte, no início do ano na LDO, o PAC também sofreu um corte, e como teve esse turbinamento nas emendas de comissão, estamos escutando aqui, o governo quer otimizar esses recursos, e o principal objetivo é ter o poder de volta nas mãos sobre o orçamento. Mas esse encontro de ontem, Amadeu, que era para falar sobre a sessão na Câmara, acabou sendo exclusivamente para tratar sobre o problema, a crise das emendas parlamentares. O que eu ouvi hoje de manhã é o seguinte, que o governo quer, a rastreabilidade, a transparência fica para o ano que vem, para o novo presidente da Casa, na Câmara, no Senado. Mas esse ano a gente faz o seguinte, ficam os valores, porém, os deputados têm que indicar as obras no PAC. Então, tem lá o PAC com a sua carteira, né, que chama assim, carteira de obras, e os deputados escolhem ali, nas suas bases, claro, as obras. E fica um negócio, uma pizza meio calabresa, meio mussarela, calabresa mussarela. Meio bom para um, bom para o outro. Se isso vai prosperar, não sabemos. Será? Amadeu, mais uma informação. Hoje pela manhã, o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista do Piauí, ele solicitou ao presidente da Comissão Mista de Orçamento, Júlio Arco Verde, que também é do PP do Piauí, mudanças na LDO. E o próprio presidente já fez essas mudanças no texto da LDO do ano que vem. O que Ciro pediu? O que Dino havia decidido na semana passada. Que os parlamentares, senadores e deputados... Oi? Nós temos, inclusive, aqui, você põe aí, Nájila, tem uma postagem do senador Ciro falando sobre essas ideias dele de mudança, né? Tá aí, Ari? Esperemos que vaidades e enfrentamentos individuais não atropelem mais uma vez os brasileiros e que finalmente seja selado um acordo, um consenso entre STF, governo e Congresso sobre as emendas parlamentares. A disputa entre os poderes da nossa República não beneficia ninguém e enfraquece nossa democracia. Outro apelo que faço é que seja proibido a senadores e deputados a destinação de emendas para estados pelos quais não foram eleitos,
Precisamos de regras claras que respeitem a representação democrática e os interesses locais. Essa é uma proposta que vou defender junto ao presidente da comissão, deputado Júlio Arcoverde, ressalvando casos de extrema exceção, como a tragédia que castigou o Rio Grande do Sul recentemente. É isso, né, Ranieri? Exato, o Júlio Arcoverde já acatou e disse que sim, vai fazer essas alterações no texto, que os deputados e senadores só poderão destinar as emendas para o estado de origem, coisa que Dino já havia falado na semana passada, que seria a condição básica, né? Mas a gente já ouviu falar aqui no Congresso de que os deputados e senadores faziam negociação, né, para fazer assim, um cruzamento de emendas e destinar para estados que não são seus de origem. Bom, aparentemente se chegará, a gente estava até falando ontem aqui, o professor Vila, se chegará a um acordo macunaímico, não necessariamente bom para o povo brasileiro, mas poderia ser pior, né, professor? Muitas vezes a gente tem que pensar assim nos tempos sombrios que vivemos. Agora, vale destacar que uma democracia consolidada, nenhuma delas tem uma reunião como essa. Não que uma reunião como essa é algo ilegítimo, imoral, não. É porque tudo já está devidamente regulamentado, né? Não existe presidencialismo que funcione como tentam fazer no Brasil. Insisto, se for um regime parlamentarista, tudo bem, mas o regime presidencialista não funciona assim. Vide, e aí o exemplo já dado, só pode ser os Estados Unidos, porque é um regime presidencialista, eu não posso falar da França, não posso falar da Itália, por exemplo, da Alemanha, né? Porque são repúblicas parlamentaristas ou semi-parlamentaristas. Não existe isso, quer dizer, esse poder que foi dado por razões conhecidas, por enfraquecimento do governo Dilma II, né? E depois Temer, Bolsonaro, como o nosso, que já é de conhecimento de todos. Então, vai ser resolvido de alguma forma, claro que vai ser resolvido, com um certo consenso, mas isso vai violar princípios constitucionais e, especialmente, se a gente pensar no interesse público, no sentido político. Infelizmente, vai chegar a algum acordo, porque o que não pode é sequestrar a vontade popular na eleição presidencial. O Legislativo não pode fazer isso. Infelizmente, é o que está ocorrendo. Apoliana. Amadeu, vai custar caro para alguém, né? Opa. Muito provavelmente para o povo brasileiro. Como o professor disse, a gente não precisaria passar por esse tipo de situação. Um lado vai ter que ceder, ou talvez os dois, dependendo dos seus interesses. A gente vai chegar a um consenso, mas vai ser momentâneo. Daqui a algumas semanas a gente vai estar falando de um novo momento de crise entre o Congresso e o governo federal, que vai precisar talvez de uma nova reunião para se chegar a um novo consenso. A gente vai continuar nesse ciclo, esse looping, enquanto o Arthur Lira estiver como o dono da pauta. France. Amadeu, essa postagem do senador Ciro Nogueira, que vinha, inclusive, tecendo algumas críticas ao STF, é o maior demonstrativo de que esse acordo já está muito bem costurado, porque o tom dessa postagem é diferente do tom de publicações que o senador e presidente nacional do Progressistas vinha realizando. Mas eu sou muito descrente de que essa situação irá modificar, independente se for eleito ou não um apoiador de Arthur Lira, independente da eleição de 2026, de mudar os congressistas, esse sentimento dentro do Congresso Nacional já está impregnado, Amadeu, e impregnado em políticos independente da sua ideologia política, de serem governistas ou de serem oposicionistas, então continuará assim. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente está, a Ranieri Veloso, já conseguiu aí imagens, viu? Olha, doutor Ari, sua curiosidade será satisfeita, porque Ranieri Veloso está com imagens do buffet. Antigamente... Do alto almoço. Aqui, viu, professor? Já temos o cardápio. Aqui no Piauí a gente fala muito regabofe, viu, professor? Regabofe. Então, não sei se a gente pode atribuir, mas é isso. Olha lá. Vejo comidas. Ah, não, é só da reunião, né, Ranieri? Um sorridente. Só da reunião. Você vê aí, né, que aparece até um garçom assim no fundo com a bandeja, mas a gente não está vendo o que é. Tem umas taças também. Não água. Sei. Vinho tinto não é. Nessa hora aí só é água. Pode ser vinho branco.
Só é água. E dos ministros do Supremo, Amadeu, eu estava procurando aqui o André Mendonça, não achei. O Nunes Marques está aqui. Foram 2 ministros, porque todos foram convidados, os 11, né? Claro, o presidente convidou os 10. E os únicos que não haviam confirmado presença, André Mendonça e também o Nunes Marques. Eu estou vendo o Nunes Marques, mas não estou vendo o André Mendonça, estou vendo o Cristiano Zanin. Que eu poderia ser confundido, nessa foto, né? bem ali, ó, nessa ponta ali, do lado do Xandão, quem é? Deixa eu ver, calma. Não do tô. lado... É o André Mendonça. É o André Mendonça. Pronto, estão todos. Até porque foram os 11 que votaram, né? Então todos seguraram ali na mão do Dino. É ele mesmo. Ele. Ninguém solta a mão de ninguém, Ari. Ninguém solta a mão de ninguém. Ari, eu quero só temperar aqui o seu comentário com a informação de que o ministro Gilmar Mendes liberou o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, de uma encrenca da Lava Jato, viu? Olha aí, olha as coisas se arrumando. Olha o caminhão de melancias, né, se arrumando na estrada, na BR. E olha, uma decisão monocrática. Eu acho que ele adora, ele é afeito a essas decisões monocráticas polêmicas. Olha, eu acho que o PL vai reagir. Né? Só um ministro decidindo. Gente, nada é por acaso, tá? Em Brasília, a Raniele Veloso sabe disso, nada é por acaso. Senador Ciro Nogueira modulando o discurso contra o governo Lula. Não, contra o STF também. Contra o STF, contra Lula. O Valdemar da Costa Neto se livrando de mais uma. Se livrando de mais uma. Então, não entendi, eu já não entendi. Os ministros e Lira e Pacheco sorridentes. Eu acho que havia copos de água e comprimidos Rivotril, provavelmente. Agora, só acredito em uma solução em definitivo se houver uma nova configuração do Congresso em 2026. Com esse Congresso aí, eles podem fingir que vão ceder. Não, Ari. Fingir. Ceder, não vão. Mas a política é o possível, pô. Tem que pensar no desejável, é uma coisa, mas tem que ser o possível. O Lula trabalha com o possível, sempre trabalhou assim desde quando foi líder sindical. Agora eu estou numa curiosidade, o Padilha está lá? Não, porque ele aí ia desandar, né? Alguém disse, se chamar o Padilha, desanda. Deixa o Padilha de fora e talvez a reunião dê certo, né? Por que não puseram lá o Padilha ao lado do Lira para um brinde? Por que será, hein? Porque o encontro de ontem do Lula com Lira rendeu. Eles não estariam sorridentes, Amadeu. Que isso, Ari? Se houvesse um brinde entre Lira e Padilha, ia ser igual aquele brinde entre Vladimir Putin e o Kim Jong-un. Os dois, ninguém queria beber primeiro. Deixa eu trocar a taça com você. Que é isso. Olha, vamos lá, Raniele Veloso, vamos falar agora da reoneração dos municípios. Outro tema também que opõe Executivo Federal e Legislativo. Exatamente. Viu? Há uma expectativa, Amadeu, para votação hoje. Na pauta hoje aqui do Senado Federal, que vai ser remota a sessão, semipresencial, alguns aqui, outros nos seus respectivos estados, por isso que eu estou dizendo que aqui está super tranquilo. Está aí essa pauta, que a expectativa é que sim, seja votada hoje e aprovado. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou agora há pouco em um evento do BTG Pactual, que o Lira também vai participar daqui a pouco, que sim, as chances de aprovação são altas ainda hoje. O governo tinha proposto um aumento de 1% na alíquota da contribuição social sobre lucro líquido. Pacheco rechaçou, os senadores também disseram que não iam aceitar aumento de imposto para compensar a desoneração da folha de pagamento dos setores da economia e também dos municípios, das prefeituras. Então, portanto, o relator da proposta, o senador Jacques Wagner, que é o líder do governo aqui no Senado, ele retirou. Ontem à noite ele teve um encontro na residência oficial com Rodrigo Pacheco, inclusive um dos temas foi esse, além das emendas, e tem 8 alternativas. Dentre essas 8 alternativas, tem aí um aumento de 15% para 20% na alíquota sobre o imposto de renda retido na fonte, e aí que eles pretendem retirar o que o governo vai deixar de arrecadar esse ano, que é no valor ali de 26 bilhões de reais. Claro que não vai sanar tudo isso. E a vitória do governo, Amadeu, pelo que eu apurei aqui, é porque eles conseguiram chegar a um acordo para acabar a desoneração em 2027.
Esse ano vai ter desoneração total da folha, ano que vem 5%, no outro ano mais 5%, 10%, até chegar aos 20% em 2027. Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. Obrigado, Raniele. Até amanhã. Até amanhã, Amadeu. E só lembrando... Amadeu? Tá me Sim, escutando aí? sim. Só lembrando que também estava aqui na pauta de hoje do plenário, um outro projeto de lei é o que pode revogar decretos do governo federal. Um projeto de lei para facilitar a questão das armas de fogo aqui no país. Está na pauta, mas o que eu ouvi aqui dos senadores é que não há um clima para votar, porque pediram para que fosse em uma sessão que todos estivessem aqui em Brasília, mas está na pauta. Qualquer coisa amanhã você já sabe. Tchau, tchau. Isso aí. Inclusive, que pode ter, como é que chama? Estande de tiro, escola de tiro, como é o nome? Exato. É porque, na verdade, o projeto permite que as escolas de tiro fiquem próximas às escolas Claro. públicas, privadas. Porque o decreto do presidente Lula era proibindo que ficasse perto. Tinha que ser, no mínimo, a distância de 1 quilômetro. E aí esse projeto de lei facilita. Isso e muito mais, não é só isso. Porque aí os pais de direita saem do estande de tiros, já pegam o filho da escola, né? Não, porque eu pratico tiro aqui e a escola do meu filho é aqui. Aí já... Rapaz, mas o tiro e criança com cartilha da ABC, criança com a tabuada, adolescente com o livro do professor Vila aprendendo história. Como é que pode, professor? Me explique, professor. Não, isso e também não pode não ter sessão, a sessão tem que ser presencial, né? Eu queria saber que grande democracia do mundo, posso queimar minha língua, mas que grande democracia do mundo funciona da forma como a pandemia já passou, acho que já passou, se não me engano. Como a Câmara dos Deputados, eu estou só me referindo ao Congresso, como a Câmara dos Deputados continua funcionando dessa forma? E o Senado? Quer dizer que a questão da presença em Brasília, ela é desconsiderada por quê? Por causa das bases? Que bases? Você tem que trabalhar, né? Então, está na hora. Aí passa pelo que nós já falamos, o Ari mesmo também destacou e concordo, pela eleição de 2026. Enquanto a gente não mudar os parlamentares, deputados federais e senadores, né, isso vai continuar. A sessão tem que ser presencial, está presente. A pandemia já acabou. Isso é uma vergonha. Eu estudava ali no Diocesano, o mais próximo que passava de arma era o pessoal do Exército marchando por 7 de setembro. Aí eles passavam ali tudo, na Praça Saraiva. Era assim, o mais perto de arma, mas as armas estavam, imagino eu, travadas e tudo, Apoliana. Será que dá certo a arma? Tiro com livro, como é? Funciona não, Amadeu. As duas coisas, elas, tipo assim, uma coisa não foi feita para a outra. As armas, elas surgiram porque teve gente que não conseguiu ler, né? Ou não quis ler. Aí teve que recorrer à arma, né? Fala aí, Francis, vai. Amadeu, para alguns pais é mais importante os filhos, inclusive, saberem sobre armas e defenderem também o uso de armas do que aprenderem sobre história. A Raniele vai trazer para nós amanhã aí, se esse pessoal vai votar, se não vai votar. Amanhã. Obrigado, Raniele. Tchau, tchau.